Olá, amores! Tudo bem com vocês? Começando mais uma semana depois de um feriadinho prolongado e começando hoje a nossa semana nos dias das nossas aulas diversificadas, dia mais gostosinho, que a gente está na companhia de outros professores, não é isso? Então, na nossa aula de humanidades hoje a gente vai dar continuidade à aula passada que falávamos sobre Platão. E hoje a gente vai entender um pouquinho melhor sobre o que ele queria dizer em relação ao ser. E a gente vai estar por dentro também do trecho do livro, né, que traz mais informações, que é Fédon, né? E fala também da relação com o seu mestre, né, que era o Sócrates. Vamos lá? Diversas perspectivas em torno dos processos mentais. Na última sessão, vimos que para compreender a realidade do ser, Platão buscou conhecer a estrutura da alma humana e como ela conhece a realidade. A partir de Platão, diversos conceitos acerca da natureza da alma humana e da sua relação com o corpo foram formulados. Nesta sessão, abordaremos algumas das mais importantes definições apresentadas pelos filósofos ao longo dos séculos. O diálogo abaixo está no livro Fédon, de Platão, onde o filósofo apresenta o diálogo entre Sínias e o seu mestre, Sócrates, que foi condenado à morte, mas mesmo assim se manteve feliz. Os discípulos de Sócrates não entenderam o motivo de sua felicidade para justificar sua alegria. Sócrates diz que, enfim, encontrará o que deseja, a verdade, pois só quando a alma se separa do corpo definitivamente é que se pode alcançar o conhecimento completo. Daí está a felicidade de Sócrates, né? Não está nem aí em morrer, porque ele acreditava que quando a alma se separava do corpo é que ele encontrava felicidade. Para Sócrates, a morte é a separação entre o corpo e alma, e após essa separação que a alma consegue alcançar a sabedoria, pois o corpo seria uma espécie de prisão para a alma, um obstáculo para que ela consiga conhecer a verdade. Leia o diálogo com atenção. Então aí está a conversa, né, entre Sócrates e Sínias. Vamos acompanhar, porque assim as falas são meio daquela época. Então, às vezes traz uma linguagem mais rebuscada, mais complicada, então vamos acompanhar aí atentos, tá? Que não será senão a separação entre a alma e o corpo. Morrer, então, consistirá em apartar-se da alma, o corpo ficando este reduzido a si mesmo, e, por outro lado, em libertar-se do corpo a alma e isolar-se em si mesma? Ou será a morte outra coisa? Não, não é isso, precisamente, respondeu. Considera agora, meu caro, se pensas como eu. Estou certo de que desse modo ficaremos conhecendo melhor o que nos propomos investigar. És de opinião que seja próprio do filósofo esforçar-se para a aquisição dos prazeres, dos pretensos prazeres, tal como comer e beber? De forma alguma, Sócrates, replicou Sínias. E com relação aos prazeres do amor? A mesma coisa. E os demais prazeres que entendem com os cuidados do corpo? És de parecer que lhes atribua algum valor? A posse de roupas vistosas ou calçados e toda sorte de ornamentos do corpo, que tal achas? Eles os aprecia ou os despreza no que não for de estrita necessidade? Eu, pelo menos, respondeu, sou de parecer que o verdadeiro filósofo o despreza. Sendo assim, continuou, não achas que, de modo geral, as preocupações dessa pessoa não visam o corpo, porém tendem, na medida do possível, a afastar-se dele para aproximar-se da sua alma?
E se não é pensamento, se tiver de ser de algum modo que algo da realidade se lhe patenteia. Perfeitamente. Ora, a alma pensa melhor quando não tem nada disso a perturbá-la. E também o que eu penso, é também o que eu penso. Nisto, por conseguinte, antes de mais nada, é que o filósofo se diferencia dos demais homens, o empenho de tirar quanto possível a alma da companhia do corpo. Evidentemente. Essa é a razão, Símenes, de, na opinião da maioria dos homens, não merecer viver o indivíduo a quem nada disso é agradável e que não se importa com tais práticas, por achar-se muito mais perto da condição do morto e por não dar a menor importância aos prazeres alcançados por intermédio do corpo. Tens razão, disse Símenes. E como referência à aquisição do conhecimento, o corpo constitui ou não constitui um obstáculo quando chamado para participar da pesquisa? O que digo é o seguinte: a vista e o ouvido asseguram aos homens alguma verdade? Ou será certo o que os poetas não se cansam de afirmar, que nada vemos nem ouvimos com exatidão? Ora, se esses dois sentidos corpóreos não são nem exatos nem de confiança, que diremos os demais, em tudo inferiores aos primeiros? Não pensas desse modo? Perfeitamente, respondeu Símenes. Então Sócrates continua. Então, perguntou, quando é que a alma atinge a sua verdade? É fora de dúvida que desde o momento em que se tenta investigar algo na companhia do corpo, vê-se lograda por ele. Tens razão. Símenes sempre de poucas palavras. E não é no pensamento, se tiver de ser de algum modo, que algo da realidade se lhe patenteia. Perfeitamente. Ora, a alma pensa melhor quando não tem nada disso a perturbá-la, nem a vista, nem o ouvido, nem dor, nem prazer de espécie alguma, e concentrada ao máximo em si mesmo, dispensa a companhia do corpo, evitando tanto quanto possível qualquer comércio com ele e esforçar-se por apreender a verdade. Então, né, como eu falei para vocês no início, uma linguagem mais daquela época, né? E o que a gente vê aí? Que Sócrates, ao tempo todo, né, ele preza para a gente não ter muitos apegos, né, como cita aí das roupas, né, dos sapatos, que quanto menos a gente se prender a esses tipos de materiais, né, de coisas, de objetos, mais a nossa alma se tranquiliza, né? E ainda diz que a nossa alma só tem total relação, né, com o mundo, com o entendimento, quando a gente morre e a alma se liberta desse corpo, tá? Não entraremos em muitos detalhes, então agora vem aí a atividade da página 14, que vocês vão fazer uma análise e reflexão do que a gente acabou de ler e ouvir aí. No diálogo apresentado, Sócrates define a alma como um ser independente que se encontra preso no corpo. É verdade que nós temos em nós algo que podemos chamar de alma, pensamento ou mente, mas como podemos saber onde ela está? É possível olhá-la ou tocá-la? Vamos fazer um autorretrato, né, no qual, além do corpo, você deverá desenhar a sua alma, o seu pensamento, onde e como você o imagina.
Então, mediante aí a essa explicação que está aí no próprio enunciado, vocês vão fazer esse autorretrato, tá? No qual, além do corpo físico, né? Vocês também deverão desenhar a sua alma, o seu pensamento, onde e como você o imagina. Onde você imagina, né? Como você imagina o seu pensamento e a sua alma. Capricha aí no desenho, tá bom? E aguardem a próxima aula, que é no Tio Daí. Beijos!